Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos, nas orientações do irmão José, na psicografia do Carlos Bacelli. E hoje nós vamos trabalhar o livro Chamados e Escolhidos, capítulo 45, que é uma perguntinha. O que fazer? O que fazer? Muitas vezes perguntas, o que fazer com as lembranças tristes, com os episódios infelizes que estão sempre a me afligir devido às atitudes de invigilância de minha parte? Ora, a pergunta o que fazer já coloca para a gente de forma clara o que é para a gente refletir. Porque, inicialmente, quando a gente começa a pensar sobre o que fazer, a gente pensa, o que fazer a gente sempre traz como se fosse uma coisa relacionada ao outro. A gente está sempre pensando no outro, não sei se vocês têm essa noção. A gente quer resolver para o outro, ajudar o outro, fazer o outro crescer, o outro. A gente acha que a gente é quase um missionário. A gente acha. Eu não sei se vocês têm essa impressão, não, mas tem hora que a gente olha no espelho e a gente se acha tão bonzinho, né? Muitos podem ter essa impressão. Eu também acho que eu sou. Mas aí depois eu vou olhando assim mais atentamente no espelho, porque aí eu saio daquele espelho e eu olho o espelho da alma. E aí a questão é essa, não é em relação ao outro. Olha bem, o que fazer muitas vezes perguntas. O que fazer com as lembranças tristes, com os episódios infelizes que estão sempre a me afligir devido a atitudes de invigilância da minha parte? Vamos sair daquela imagem onde a gente se vê no espelho, na figura física, igual eu aqui, arrumo o cabelo. Eu não estou olhando no espelho não, viu gente? É só porque eu tirei a blusa. Mas aí a gente se vê no espelho físico, sai do espelho físico. Quando a gente começa a olhar o nosso estado íntimo, o que fazer com as lembranças negativas? O que fazer com as dificuldades que a gente plantou, que a gente semeou e que a gente tem gravado lá no nosso arcabouço mental, lá na nossa casa mental? O que fazer com as lembranças negativas que a gente traz e todos nós invariavelmente temos? O que fazer? E aqui é um movimento, é esse texto, o que fazer? É um movimento de autoavaliação. Autoavaliação. E aí ele continua. Aprende a conviver com as recordações amargas. Aprende. Não adianta negar. Tem muita coisa que a gente já fez de errado. Eu estou falando dessa encarnação, gente. Eu não estou discutindo o passado, eu não estou falando de questão reencarnatória. Não, porque no passado eu devo, para de justificar, para. Eu faço isso, sabe por quê? No meu passado, olha, nós já fizemos aqui estudo sobre casa mental, já falamos da influência que exerce, falamos da influência dos espíritos que exerce, mas agora é a atitude nossa, agora é só nossa. Não estamos falando de influência de desencarnados, não estamos colocando as nossas reencarnações anteriores, seculares, milenares, não estamos colocando. Nós estamos colocando movimentos atuais. Olha, aprende a conviver com as recordações amargas que, porventura, resultaram de ações impensadas no passado. Aprende a conviver com isso. Olha, a gente fez, tem hora que a gente fez sabendo que estava errado. Tem hora que a gente fez sem saber que estava errado. Ok, sabendo ou não, a gente pode pegar a colocação de Paulo, quando ele diz para nós que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo eu posso fazer, mas nem tudo convém que eu faça. Se nem tudo convém que eu faça, me parece, bom, espero que você esteja acompanhando aqui, porque eu vou citar, mas eu não me lembro se está no capítulo 6 de Coríntios, no versículo 12. Se tiver na primeira carta aos Coríntios, se não tiver, vocês me perdoem o engano, mas eu estou citando a si mesmo, porque eu reforço a minha memória. Porque na hora que eu vejo o vídeo, eu vejo, errei aqui. Aí eu vou lá e corrijo. Mas aí eu espero que vocês acompanhem também
Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Deixa claro para a gente, deixa claro que, olha, ainda que a gente tenha feito no exame de consciência, hoje a gente sabe que a gente errou. Se lá naquela época a gente não sabia. Ah, mas tem coisa que a gente fez que a gente não sabia? Tem, gente. Tem. Se fôssemos falar da questão reencarnatória, o próprio Paulo também coloca aos Romanos. Lá no capítulo 7 aos Romanos, nos versículos 19, 20 e 21, ele fala sobre isso. Quem não conhece, não, quando ele fala o mal, veja, o mal que eu não quero, este eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. Se eu faço o que não quero, não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Quando ele fala o pecado que habita, ele está falando de situações seculares ou milenares, o pecado que habita. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas aí ele faz uma referência ao passado. E o irmão José está colocando só em cima das relações atuais, dos movimentos atuais, das situações que a gente promoveu nessa. Por isso que eu fiz referência ao versículo anterior, quando ele escreve aos Coríntios. Está claro? Então, o que ele coloca para a gente? Resultaram de ações impensadas no passado, porquanto elas haverão de esgotar em ti os resíduos de imperfeição que ainda carregas no espírito. Eu vou pegar o parágrafo todo para vocês entenderem por que é necessário a gente aprender a conviver com essas vivências negativas do passado. E aí você avalia quais vivências negativas. Aqui, aprende a conviver com as recordações amargas que, porventura, resultaram de ações impensadas no passado, porquanto elas haverão de esgotar em ti os resíduos de imperfeição que ainda carregas no espírito. Viram por que a gente precisa aprender a conviver? Não é negar, gente. Não é negar. Tá claro? Por quê? Porque quando a gente aceita que a gente tem imperfeições, a gente aceita, lembrando aqui do livro Reforma Íntima Sem Martírio, quando coloca lá no capítulo 13 da amizade com o homem velho, quando ele coloca para nós que conviver com as nossas imperfeições ela, a irmã Dufour, quando ela coloca que a gente conviver com as imperfeições não é aceitar os erros. Conviver com as imperfeições é a gente saber que elas existem. Tá claro? Então, o que ele coloca? Aprende a conviver com as recordações amargas. Olha, conviva com as imperfeições. Aceite que tem imperfeição. Não é aceitar e falar, eu sou assim mesmo, pau que nasce torto, morre torto. Para com isso. Para com isso. Entenda que errou e agora você está no caminho de lucidez para acertar. E aí ele diz assim, sempre que te recriminas por essa ou aquela atitude infeliz que cometeste, sempre que te recriminas, estás te fortalecendo para que amanhã ou depois não venhas a incorrer nos mesmos erros. Então, ele coloca que é importante que a gente se recrimine. E aqui eu quero estabelecer uma diferença, atenção. Se recriminar é o movimento de se avaliar. Se recriminar é se conhecer. É você conviver com o lado amargo da sua personalidade. Não é você aceitar os erros e se acomodar com os erros e achar que não tem correção mais, não é nada disso. É a gente entender que aceitar imperfeição é diferente de aceitar erros. Aceitar imperfeição significa conviver com o lado amargo no nosso estado íntimo das construções negativas que a gente já tem acumulado nessa encarnação. Seja porque fumou, seja porque bebeu, seja porque agrediu, seja porque cometeu enganos, deslizes nas relações afetivas, nos envolvimentos sexuais, nos envolvimentos sociais, seja o que for. Conviva com o lado amargo, porque cada vez que você lembrar do lado amargo, você vai se recriminar e não se culpar. Se recriminar para fazer com que aquilo vá diluindo no seu estado íntimo. Ah, Emerson, mas qual que é a diferença da culpa? A culpa vai gerando aflições.
A culpa gera dor, a culpa gera doença, a culpa vai gerando somatizações que lá na frente a gente está apresentando mal-estar, conforme coloca para nós Joana de Ângeles no livro Lampadário Espírita, ainda há melancolia, no capítulo 59, no penúltimo capítulo da obra. Um dos motivos do estado depressivo, motivo espiritual, é a culpa. Ele não está falando para a gente se culpar, ele está falando para que a gente se recrimine, ou seja, que a gente tenha essas lembranças como mola propulsora dos movimentos novos. Mola propulsora para os novos movimentos. Lembram o princípio do AA, do Alcoólicos Anônimos? Lembram? Qual que é o princípio que eles trazem para nós? Hoje eu não bebo. Uma pessoa que tem um vocabulário extremamente agressivo, uma pessoa que tem um vocabulário extremamente pejorativo, ou muito envolvido com palavreado de baixa estirpe, de baixo calão, olha, hoje eu não falo palavrão. Hoje. E amanhã eu não sei, hoje eu não falo. A pessoa que tem o tom agressivo, que tem o tom petulante, que tem o tom arrogante, hoje eu não aumento meu tom de voz. Hoje eu quero brandura nas minhas relações. Hoje. Por quê? Porque até ontem eu falava assim, até ontem eu fazia assim, até ontem. Então, ele disse, sempre te recriminas por essa ou aquela atitude infeliz que cometeste? Sempre que te recriminas por essa ou aquela atitude infeliz que cometeste, estás te fortalecendo para que amanhã ou depois não venhas a incorrer nos mesmos erros. Então não tem problema pensar, há 3 anos atrás, há 15 anos atrás, há 23 anos atrás, eu fazia, hoje eu não faço mais. Hoje eu até me recrimino. Quando a gente se recrimina, volto ainda neste capítulo, que ele é um capítulo muito rico da Hermance Dufour, sobre essa amizade com o homem velho, a amizade com o nosso passado, ela coloca da importância da gente conquistar a nossa sombra. Não é a gente se indignar. Não é a gente se agredir pelos enganos que a gente cometeu. Conquiste essa sombra. E aí ele disse assim, todavia, não deixes que a apatia ou o desânimo se te apossem do coração pelos equívocos dos quais hoje lamentas ter sido a causa. Não deixes que a apatia ou o desânimo... Lembra quando no parágrafo anterior nós colocamos que se você vai assimilando a culpa, você vai assumindo estados patológicos que lá na frente... Uma das causas espirituais da depressão, conforme coloca para nós Joana de Ângeles, é a culpa. Um dos sintomas trazidos, aqui nós temos já 2 sintomas trazidos pela Organização Mundial de Saúde, no estado de ansiedade, nas síndromes de ansiedade, ou nos quadros depressivos, nas diversas formas apresentadas pela depressão, no CID-10, no CID-11. Todavia, não deixes que a apatia ou o desânimo se te apossem do coração pelos equívocos dos quais hoje lamentas ter sido a causa. Hoje, determinadas coisas que a gente está vivenciando, que a gente está recebendo hoje, tem a ver com o que a gente plantou ontem. Ele fala, não deixes que isso aposse do seu coração. Não deixes que isso determine as suas atitudes, determine os teus sentimentos. Não permitas. Se te sentes arrependidos do que fizeste, arrasta o teu arrependimento para a nova oportunidade de trabalho que te espera. Se te sentes arrependido do que fizeste, arrasta o teu arrependimento para a nova oportunidade de trabalho. Olha, a vida está apresentando para a gente, são oportunidades que estão esperando por nós. Atentemo-nos para isso. Sabe o que significa isso? Sejamos sócios majoritários de nós mesmos. Seja sócio de você. Aproveite o bem-estar que você está assimilando hoje. Aproveite as propostas de saúde
de progresso, de crescimento que você está apresentando hoje e faça desse seu estado o estado majoritário. Você é sócio de si, o homem novo com o homem velho. Eu sou sócio de mim mesmo, mas faça com que o bem-estar seja sócio majoritário e abrace as oportunidades que estão aparecendo. Porque, com o tempo, as tristes lembranças serão substituídas por reminiscências felizes, advindas do novo rumo que hás de imprimir à tua vida. Com o tempo, isso tudo vai sendo diluído. Tudo vai sendo diluído. Vamos pegar um exemplo simples. Você pega lá um copo de água suja, imagina o seu estado íntimo, é aquele copo de água suja. Você vai colocando água limpa, vai colocando água limpa, vai colocando, e ela vai entornando, a água suja vai entornando, e você continua colocando água limpa, e a água suja vai entornando, vai chegar uma hora que aquela água está purificada. Por quê? Porque você abraçou todas as oportunidades, entretanto, você vai lembrar que um dia aquele copo teve água suja, mas são reminiscências passadas, mas você foi abraçando as oportunidades de trabalho. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Eu espero que tenha valido a pena as reflexões e que esteja ainda valendo, mas se atentem para a pergunta, o que fazer? Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.